Olá, pessoal. Então, dando sequência no nosso curso, nós vamos ver esse módulo importantíssimo para o trabalho de vocês, para a interpretação da NBR, principalmente a parte 3. E nós vamos começar a falar agora de psicrometria, algo fundamental para nós podermos discutir as zonas bioclimáticas, o conforto térmico, enfim, a carta psicrométrica, carta bioclimática, alguns dizem também, e a carta de Givoni, também muito conhecida no meio dos arquitetos. Então, é esse assunto que nós vamos abordar agora. Bom, primeira coisa que eu queria postar para vocês é o nome, tá? Pode parecer que está errado escrito aqui, é psicro, é com R mesmo, tá? Psicometria seria medida de inteligência, alguma coisa desse tipo, mas não, é psicro, essa palavra é de origem grega, da época aristotélica, tá? Psicros, tá? É estudo de calor, de temperatura, de ar, ainda não tinha um conceito muito bem dado sobre isso, né? Esses conceitos de calor, de temperatura, diferenciação, tudo isso veio já na física newtoniana, com as leis de Newton. É o mesmo Newton da primeira, segunda e terceira lei, e veio a lei do resfriamento de Newton. Foi quando começou a ter a termodinâmica, através da física newtoniana, começou a ganhar um sentido muito grande, né? Um avanço muito grande. Então, só por curiosidade, essa psicros significa estudo de temperatura, calor, não tinha uma boa definição nessa época, mas em homenagem a essa época aqui ficou essa palavra grega aí, psicrometria, tá ok? É uma palavra de origem grega, provavelmente lá da física aristotélica. Vamos lá, vamos ver as aplicações nessa primeira etapa aqui, nessa primeira aula aqui. Eu vou falar mais de maneira genérica alguns, algumas aplicações da psicometria e principalmente para nós agora, a gente vai começar a usar muito isso em conforto térmico. Mas vamos ver agora em outras áreas, só por curiosidade, por maneira introdutória. Então vamos agora para o nosso primeiro exemplo de psicrometria de aplicação, algo muito típico que são as aplicações em aeroportos. Vocês estão vendo aí nas duas fotos que essa pista aí provavelmente está fechada, né? E a pista de Guarulhos 9R, pelo que eu estou vendo aqui, ela está fechada, porque não tem condições de pouso visual. Pode ser que esse aeroporto está aberto para pouso por instrumento, apesar de ter um teto mínimo ali para eles poderem liberar para instrumento. Mas nesse caso aí, pode ser que o aeroporto esteja fechado mesmo. E o uso da psicrometria, como vocês já estão vendo, é o que leva a torre de controle tomar essas decisões. Por exemplo, a neblina do aeroporto, né? Isso aí, quando atinge uma temperatura, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a temperatura de orvalho, quando tem 100% de umidade, há uma determinada pressão. A temperatura vai diminuindo até que o ar satura e eu tenho a temperatura de orvalho. Esse aqui é um típico de caso aqui, ó. Neblina cancela voos no Sudeste e no Sul do Brasil, tá vendo? Porque eu atingi valores que nós vamos ver daqui a pouco, no qual chegou a temperatura de orvalho. Mesma coisa em rodovias. Por exemplo, vocês estão vendo aqui Anchieta, eu morei em Santos um bom tempo, eu subi e desci a serra todos os dias. Eu cansei de pegar a serra parada aqui. Às vezes eles fechavam, às vezes não deixavam transitar. Essa aqui é a rodovia Anchieta, tá? Porque ali é muito fácil ter esse tipo de nevoeiro, né? Você tem o vento vindo do Oceano Atlântico, tem a empresa Billings do lado ali, aí que provavelmente é Riacho Grande, logo depois de São Bernardo, no comecinho da serra. E logo em seguida você tem a Mata Atlântica também, né? Muita umidade. Então é comum acontecer isso, principalmente no inverno, tá? Então a gente chama de nevoeiro, cerração, neblina, fog. E aqui está um exemplo típico do que afeta o teu voo, por exemplo. O avião pode ficar lá estacionado no pátio porque
não tem condições de pouso, né? Então, por exemplo, às vezes o avião está em Brasília, não é autorizado sair porque São Paulo não tem teto. Então, você vai voar de São Paulo para de Brasília para São Paulo, você não está autorizado a sair, nem sair de Brasília para não ficar lá procurando aeroporto depois não conseguir pousar. E é isso aqui que é um bom gerador de tráfego aéreo, que é o METAR. O pessoal chama de METAR, que é um boletim meteorológico. O que significa aqui, ó? Só para a gente entender. Nessa sopa de números aqui, de letras, eu vou tentar descrever para vocês o que é. Primeiro, ele informa o horário, tá? Aqui ele está dizendo que está 20 graus do norte, o vento vem do norte na direção 20 graus, e que a velocidade dele é de 9 nós. Tá? 9 nós é quase 20 quilômetros por hora, quer dizer, é um vento considerável, tá? Então está ventando bastante vindo do norte. Com essa informação aqui, só por curiosidade, a torre de controle decide em que pista pousar, tá? Aqui, eu estou a 9.000 metros de visibilidade, ou seja, 29.500 pés, ou seja, tem uma visibilidade enorme. Se eu passar 9.000 metros de altura, eu consigo enxergar o aeroporto ali. Então, não tem, um dia exatamente o contrário desse. É um dia que no jargão aeronáutico eles chamam de CAVOC, ou seja, tem visualidade plena. Agora, o que nos interessa aqui é a formação de nuvens, alguma coisa que nos interessa isso aqui, ó. 30/18, ou seja, temperatura é 30 graus Celsius ou 86 Fahrenheit, tá? Um dia quente. Só que o draw point é 18 graus, ou seja, isso aqui pode ser traduzido como temperatura de orvalho. Se nessa temperatura, com essa pressão aqui, é de 1.014 hectopascal, ou 29,94 milímetros de polegada, milímetros de mercúrio. Se com essa pressão aqui e nessa temperatura descer muito, a temperatura começar a cair muito, chegar a 18 graus, eu vou ter o que? Formação de orvalho, formação de nevoeiro, tá? Então, pessoal, quando eu falo em psicrometria, já nesse primeiro exemplo aí, vocês estão vendo que não depende só da temperatura, não depende só da pressão, depende da umidade. Então, o que eu tenho aqui, a gente vai começar a se acostumar com essa expressão, é um estado termodinâmico, tá ok? Então, esse primeiro exemplo de aplicação é isso aí. Eu tenho o estado termodinâmico, que é o METAR, que determina um boletim meteorológico. Tudo que é boletim meteorológico é um estado termodinâmico, tá ok? É dado aqui e, dadas as condições, eu posso ter uma condição muito boa, que é o caso aqui, e posso ter uma condição aqui de pista fechada, tá ok? Outra aplicação interessante, que vocês veem muito, são as geadas, né? Principalmente no inverno, onde as temperaturas, com pouca variação de temperatura, eu atinjo uma situação de orvalho de 100%. Normalmente a gente vê de manhãzinha, né, às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, a grama molhada, né, que deu o chamado sereno, né? Por que é o sereno? É o orvalho. Só que muitas vezes pode ser que não ocorra. E é mais comum acontecer esse sereno, o orvalho, nas estações de inverno, outono e inverno, que são mais frias. Por quê? Eu vou ter, depois a gente vai ver na carta psicométrica muito bem isso, eu vou ter as umidades, a curva de umidades muito próximas, de mudança de umidade muito próxima com a mudança de temperatura. Conforme a temperatura ficar muito baixa, a mudança de umidade fica muito rápida. Mudou 1 grau, você já tem uma umidade que vai de 40%, ela pode ir para 70%. E rapidinho ela vai chegar num ponto que de orvalho, onde vai gerar toda essa umidade, a planta vai respirar, vai criar essa umidade em cima dela, parece que dá a impressão que foi molhada, né? Foi irrigada, mas não é, isso aí é o orvalho. E o que acontece a geada? Essa planta está irrigada, né, entre aspas, molhada ali por causa do orvalho, vem o vento frio de 5 graus, 4 graus, 3 graus e faz o quê? Congela essa água. Então, mostra essa foto aqui, ó.
Congelou essa água, congela a folha, ou seja, geada. Isso aqui é uma geada. É quando eu tenho condição para ter uma geada. Temperatura de orvalho, 100% de umidade, houve orvalho, houve. Aí depois a temperatura baixa dá conta de fazer o resto, ou seja, de congelar essa água que está na folha e ter a geada, que é a queima da planta, tá? Só uma curiosidade, eu assisti um filme faz muito tempo, já chama Caminhando nas Nuvens. É uma história de uma família espanhola no México, de mexicanos, espanhóis, e eles têm plantação de uva. E quando começa a chegar no inverno, que as temperaturas são muito baixas, eles têm um tipo de um psicrômetro, que a gente vai ver depois, ele dá o sinal e avisa que, olha, tá chegando perto do ponto de orvalho, de geada. E o pessoal todo sai naquele frio e começa a aquecer barris com, deve ser óleo, alguma coisa para jogar e abanar para jogar um ar quente nas plantas para elas não congelarem, para a temperatura não ficar mais alta e não atingir o ponto de congelamento. Ou seja, um controle manual ali custa de muita gente para não deixar a geada, tá bom? Isso aí é um filme bacana, bem curioso essa parte do filme aí, onde mostra alguém aí teve conhecimento de psicometria para poder usar. Outra aplicação muito interessante está aqui no armazenamento de grãos na agricultura. A gente sabe, né, que conforme a umidade está alta, a verdura vai criar fungo mais rápido. Então, por exemplo, eu fico muito bravo quando eu compro batata, por exemplo, principalmente nos dias de verão, que a umidade está muito alta, e se larga 2, 3 dias, até 3, 4 dias no máximo, já começa a ficar verde, formar fungo. Isso deve ser a alta umidade. Agora você imagina, eu compro meio quilo, 1 quilo de batata, imagine quem está estocando 7 milhões de toneladas de grãos, como é o caso desses silos aqui. Eu posso armazenar 7 milhões de toneladas de grãos sem um controle de armazenamento de umidade? Para isso, eu faço uso da psicometria, ou seja, eu retiro a umidade do local, deixo isso bem seco e com isso eu consigo prolongar o armazenamento desses grãos sem antes que ele comece a formar fungo, umidade e depois apodrecer. Então, olha que importante que é a psicometria para alimentação, né? Você vê aqui ventiladores, silos, tudo isso fazendo um controle de umidade muito grande. Tem equipamentos de secagem muito grandes aí para fazer um controle de umidade. Certamente a umidade aí fora deve estar uns 70%, 80%. Aqui dentro desse silo, provavelmente estou com uma umidade de 10, de 5, 10%. Ou seja, bem seco, conservando o alimento por mais tempo. Então, essa é uma outra aplicação. Outra aplicação legal, isso aqui, se não me engano, é no deserto, em Arequipa, no Peru, onde eu tenho coletor de umidade, porque no inverno, principalmente no inverno, mas em regiões desérticas, e principalmente Arequipa, aí no Peru, que é uma região nos Andes, é um deserto muito, muito alto e muito seco, né? Então eu tenho temperaturas muito baixas à noite e eu tenho uma variação de umidade muito grande. Eu consigo ter ponto de orvalho no deserto. O que se faz então? Estica essa tenda aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, como se fosse uma placa, né? E com isso aqui eu vou conseguir coletar a umidade, conforme aqui, ó, conecta a umidade aqui, vai cair nesses dispositivos e vai jogando a água para irrigação, né? Então, através disso, eu tenho umidade que eu retiro do ar e jogo para uma estação de armazenamento e bombeio isso aí para agricultura, para água potável, enfim, eu tenho que ter aqui um ponto de orvalho. E normalmente eu tenho no deserto, mas não é todo dia que eu vou ter ponto de orvalho, mas quando tem, eles sabem como aproveitar.
Isso aqui também é conhecido como fog catchers, tá? Ou seja, eu estou pegando a neblina. Seria mais ou menos uma tradução bem no pé da letra, seria isso, tá bom? Então, é outro uso e aproveitamento da psicometria muito interessante. Próximo, e aí já não é nem aproveitamento, que chama atenção aqui, são as mais chamativas, é quando a tal da umidade está muito baixa. Aí eu sei por cartas psicométricas, e nós vamos ver daqui a pouco, principalmente uma disciplina que eu vou falar em conforto térmico, que o ser humano não vive bem em baixas umidades. Isso acho que todo mundo sabe, né? Em baixa umidade não é legal. Você vai deixar a mucosa exposta, vai ficar muito mais vulnerável ao ataque de bactérias, de vírus. Também, no outro lado também, vocês vão ver que o ser humano também não vive bem em alta umidade, tá? É muito difícil você acostumar com ar com 100% de umidade. A gente vai ver esse assunto aí com bastante precisão, tá ok? Esses são exemplos aqui de psicometria e no qual eu digo para vocês o seguinte, como tudo na física, né? Depende da situação. Nós podemos defender ou aproveitar da psicometria, né? Às vezes a umidade muito alta pode não nos interessar, como no caso que vocês viram aí de aeroportos, de armazenamento de grãos, e também uma umidade baixa também é péssimo para as vias respiratórias, né? Então aí a gente, umidade muito baixa dispensa a aula de criança, das crianças, tem que ter uma atenção maior com idosos e etc, etc. Então tudo isso, essas previsões, vocês vão aprender a interpretá-las, a aprender a tirar proveito disso tudo, graças a esse estudo de psicometria muito importante que nós vamos ver a partir de agora. Então, terminar por enquanto, isso aqui foi uma aula introdutória, já já eu continuo. Até!